Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no ar então com mais um episódio do BudaCast, o podcast da Agência Hungria. Aqui a gente fala de negócios, de empreendedorismo, sempre tentando trazer uma pitadinha de marketing digital, presença digital e inteligência artificial. O nosso entrevistado de hoje é o Vinícius Pulha, da Pulha Engenharia. Então a gente vai bater um papo com ele aqui e entender como que está o universo aí, como é que está a atuação da Pulha Engenharia. Primeiro, obrigado, Vinícius, por ter vindo, por ter aceitado o convite. E começa se apresentando para o pessoal que está assistindo a gente. Quem é o Vinícius e como é que está a atuação hoje da Pulha Engenharia? Legal, boa tarde, Renato. Primeiramente, obrigado pela oportunidade para mostrar o meu trabalho, para mostrar a Puglia Engenharia. Meu nome é Vinícius, tenho 32 anos, atuo já há cerca de mais de 5 anos na área da engenharia, tanto a engenharia de produção quanto a engenharia elétrica. Hoje eu sou o fundador da Puglia Engenharia, que trabalha com energia elétrica. Então, a gente pretende criar soluções para empresas, para residências, para condomínios, seja quem for que necessitar, desde laudos, conformidade, SPDA, tudo que engloba a energia elétrica e a área da engenharia, tanto no âmbito operacional, como mão de obra, técnico e a própria parte teórica responsável, que é a engenharia. Ah, legal. Assim, vou tratar alguns temas e fazer algumas perguntas, muito como leigo também, porque engenharia é bem específico e é bem técnico, né? É, Então, para quem está assistindo a gente também poder se situar e entender qual que é a tua atuação. Primeiro, uma dúvida bem, acho que simplória, talvez você vai dar risada disso até, mas aí você já aproveita para explicar. O seu cartãozinho, eu estava dando uma olhada no seu cartãozinho, é engenheiro eletricista. sim, sim, É, sim. o pessoal mais assim comum que não entende tanto costuma falar engenheiro elétrico, mas na verdade o É, curso que você faz é engenharia elétrica, mas o termo isso. correto é engenheiro eletricista, né? Perfeitamente. Provém do termo técnico de eletricista. Você chama um eletricista em sua casa para alguma manutenção. Então, da mesma forma, é um engenheiro eletricista. Porém, o curso é a engenharia elétrica. É um termo que mais técnico que a gente costuma usar, mas também, se falar engenheiro elétrico, tá errado, mas ninguém vai te crucificar por isso e também não é um crime falar isso, tá tudo certo também. E assim, acredito que no teu dia a dia, não com empresas, né, não na atuação da Pulha Engenharia, mas talvez o Vinícius, pessoa física, deva sofrer um pouquinho com isso, que é daquela consultoria, né? Eu sofro isso no marketing também, né? O pessoal da Uhum. família, os amigos, virem perguntar de serviços de eletricista para Hum, você, porque é completamente diferente. A gente vai evoluir nisso aqui ao longo do episódio, mas é completamente diferente a atuação do eletricista e do engenheiro eletricista, né? sim, eu acho que aí entra bastante o marketing digital. Porque realmente para leigos a eletricidade em si está a cargo do quê? Do eletricista, seja engenheiro, seja técnico, seja quem for. Só que para a gente há uma diferença muito grande. A mesma diferença entre um pedreiro e um engenheiro civil. Então é a mesma diferença. Um eletricista é o que faz o serviço operacional, é a mão de obra, e o engenheiro é a parte mais técnica, é a parte mais teórica. Claro, é muito importante o engenheiro ter essa base prática, ter a mão de obra, mas não é um pré-requisito para você ser engenheiro. Você não precisa ter trocado um chuveiro, ter trocado uma fiação para você ser um engenheiro. Mas é uma base legal bastante importante. Porém, essa confusão que faz é bem comum e a gente tenta ao máximo deixar bem claro. Engenheiro faz uma coisa, eletricista faz outra. E eu acho que o marketing tem que ser bem oportuno nessa área para não ter esse problema de chamar. Eu já recebi chamados, por exemplo, eu preciso trocar as luzes aqui da minha sala. Eu falei, mas você precisa de um projeto para trocar a luz? Eu falei, não, não, é só trocar mesmo. Eu falei, desculpa, né? Não é meu nicho. Então precisa nichar melhor para os próprios leigos mesmo ter esse conhecimento. Mas também é um erro comum e nada crucificável, né? Não, eu cito isso porque, por exemplo, o marketing digital que eu trabalho também tem muitas vertentes, tem muitas atuações diferentes. E aí, às vezes, é inevitável amigos, família, virem perguntar de coisas que não é o teu foco ali, né? Vem perguntar de dúvida de configuração de página do Facebook. Uhum, E aí eu acontece. falo, "Ah, mas eu trabalho com anúncios online. Ah, mas o que que é isso? Ah, mas você também faz isso. Então é por isso. Acontece. E é a mesma coisa. E aí você tocou num ponto importante, né? A tua comunicação, o marketing, ele tem que ser muito assertivo e tem que ser muito claro Uhum. em delimitar isso, para que você não aconteça o que você citou de exemplo agora, de um lead, que é o potencial cliente gerado pelo marketing.
de que cai um lead desqualificado, né? Que não vai contratar um produto da Uhum. Pulha Engenharia, ele está procurando outra coisa, um outro profissional, né? E você começou a falar na tua apresentação ali, você falou de alguns termos já aí de laudos, de certificações. Vamos tentar explorar isso um pouquinho Vamos. mais para a gente entender, porque a atuação da Pulha Engenharia, ela é principalmente focada em empresas ou edificações, construções, porque essas Isso. empresas é que precisam sempre de um projeto e precisam sempre de vistorias e de ter tudo ali, a parte elétrica completamente em dia, alinhada, em ordem, regular perante as Sim, autoridades, né? Tem muita legislação para isso, inclusive fiscalizações que são feitas, e é perfeito. importante não só a empresa, como edificações estarem em dia. Você consegue dar um panorama geral assim de quais são os principais que procuram a Pulha Claro. Engenharia? A Pugna Engenharia tenta pegar um nicho bem amplo, mas é claro, tem coisas que é mais comum. Por exemplo, o laudo SPDA é uma coisa comum e renovável todos os anos, principalmente para edificações, edifícios a partir de 30 metros de altura. Mas isso também vai para empresas, para hospitais, comércios. Então, agora vamos lá, laudo SPDA, do que eu estou falando? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É a abreviação, por isso que a gente chama de SPDA. Seria o que? O aterramento desde o para-raio, onde o próprio nome diz para-raio, ele vai chamar o raio e vai jogar esse raio na Terra para ser dissipado. Então, esse é o principal componente que a gente atua, é o principal ramo que a gente atua. Mas, assim, é uma coisa mais factível dentro de edifícios. Mas, é claro, todas as empresas, comércios, é necessário também estar em dia. Com isso, a Puglia tenta angariar todos os clientes que envolvam a energia elétrica. Então, você trabalhou com energia elétrica a partir de 75 kVA, que é uma unidade de medida, que seria quilovolts de potência, né? Então, a partir disso, a gente precisa de certificações. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o PIE, que é o Prontuário de Instalações Elétricas. Então, a partir de 75 kVA, a gente precisa ter esse prontuário, que é toda uma documentação elétrica, é toda uma documentação assegurando como que está a edificação, como que está a elétrica dessa edificação, desde a segurança quanto ao funcionamento. Então, são diversos laudos que a gente pretende, que a gente trabalha, na verdade, envolvendo segurança. Então, são laudos, por exemplo, de NR10, laudos de conformidade de equipamentos elétricos, por exemplo, uma empresa que tem uma guilhotina. Então você precisa de uma segurança. O quê? O operador, se ele colocar a mão na área da guilhotina, ela não pode descer. Então, há alguns equipamentos que fazem com que sintam a presença do ser humano ou sintam algo ali que ele vai impedir o funcionamento da máquina. Então, são equipamentos de segurança. E esses equipamentos elétricos precisam de um laudo para funcionar. Eles precisam de um laudo assegurando que ele está em funcionamento. Para isso, sim, o Ministério Público ter respaldo em diferentes áreas. Então, a segurança é o principal motivo da engenharia elétrica, seja em aterramento, seja em máquinas, equipamentos, ou seja até contra choques elétricos. Então, o principal objetivo da engenharia é a segurança elétrica. Isso é uma coisa que até hoje a gente não consegue separar a segurança do bom funcionamento. Então, a gente precisa estar sempre junto, alinhado para isso, para poder fazer um serviço de engenharia onde a gente garanta a segurança e garanta o bom funcionamento dos equipamentos, de máquinas, seja o que for que a instalação elétrica pedir. É segurança, né? Você falou de segurança, acho que é, É. é o ponto principal mesmo, porque, na verdade, por que que é exigida, por que que a lei exige um laudo, uma certificação dessa, uma vistoria dessa feita por um engenheiro? Justamente pela prevenção de acidentes, porque depois que tiver um acidente, isso vira uma ação trabalhista. Se for uma empresa, Uhum. a empresa tem que estar amparada por uma vistoria vigente ali, uma certificação, um laudo técnico vigente, e o engenheiro entra também, né? Ele é responsável por ter Sim, liberado aquele funcionamento, por ter dado sim. aquela vigência. Uhum. Normalmente esse do SPDA vale por um ano, né? Vale. Na verdade, a gente consegue até 3 anos em edificações. Só que, como é o meu nome que está lá, eu prefiro manter uma periodicidade menor para garantir e assegurar o bom funcionamento.
por exemplo, do SPDA. Então, por mais eu consigo cobrar um valor menor, mas também renova a cada um ano, porque a cada um ano eu vou lá, vou ver como que tá, se o aterramento está bom, se as descidas estão boas, se está tudo interligado, com conectividade. Então, é uma segurança para mim, porque a gente faz a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. A minha responsabilidade está ali. Então, eu preciso assegurar o bom funcionamento. Então, para mim, eu prefiro fazer a cada um ano. Na verdade, é uma prática comum dos engenheiros, né? Exatamente, porque tem muita coisa que interfere, né, no bom funcionamento do que você Sim. precisa. Você, quando vai fazer um laudo SPDA, você faz uma vistoria técnica com uma série de itens que você precisa checar, né? Então, não sei se é recorrente isso, se ter problema com 2 ou 3 anos de laudo, mas acho que faz sentido você, por segurança, emitir laudos de 1 ano, né? Sim, eu me sinto mais confortável. Na verdade, quando a gente vai a campo fazer um laudo, por exemplo, de SPDA, que itens que a gente olha? A continuidade, ou seja, imagine uma edificação, um prédio. Então, no topo dele tem o para-raio que vai chamar o raio. Com isso, ele vai descer por meio de descidas, por cobre ou fita de alumínio, ele vai descer até a terra, não importa se o prédio tem 3, 4 andares ou se tem 20, 30 andares. Ele precisa descer de maneira linear até a terra. E a cada 20 metros ele tem um cordão que vai ligar as 4 pontas ou arestas que tiver a edificação. Tem prédios que não é quadrado no caso, mas de qualquer forma, isso se chama gaiola de Faraday. Faraday, o que ele fez? Ele fez um teste. Imagine literalmente uma gaiola de passarinho, por exemplo. Se você energizar toda a gaiola de ferro que seja por fora, o passarinho que está dentro, ele está imune à energia, à corrente elétrica. Então esse é o teste, por isso que a gente chama gaiola de Faraday. É um método do para-raio. Então, quando a gente fala, vou fazer a inspeção num para-raio, a gente descreve, ó, descidas naturais, artificiais ou mesmo a gaiola de Faraday. Descidas naturais é quando você usa as vigas. Então, na construção do edifício, você já faz a ligação do para-raio nas vigas. Então, você já consegue uma descida, porque as vigas são elementos condutivos, né, de ferro, e tem as artificiais. Quando o edifício já está pronto, não se atentaram ao para-raio, é um edifício antigo, então a gente faz as descidas externas, chama descidas artificiais. Então são fitas ou cabo de aço, né, ou de cobre, que desce por fora e vai até a terra. Não há risco de choque, você pegar nele. Ele é literalmente por fora, ele não fica num conduíte nem nada. Você pode tocar tranquilamente, porque não passa a corrente ali. A menos que haja uma descarga elétrica. Então, só nessa hipótese ocorreria a descida de corrente ali. Então, é uma situação comum, esses cabos ficarem expostos, mas pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum. Aí é o laudo mais usual, teoricamente, aí o mais corriqueiro que você faz na Isso. engenharia e olha quanta coisa tem envolvida, Tem muita coisa envolvida. quanta coisa você precisa olhar e É. precisa estar em ordem para você poder emitir esse laudo, né? Hum, Agora você citou PIE e assim, na pesquisa básica que eu fiz ali para poder conversar com você, tem uns nomes que aí eu já queria que você desse uma pincelada, porque os nomes, eles são pra gente que é leigo, parecem grego, né? Então tem PIE, aí projetos elétricos, BT, MT, S-Built, esses serviços são os serviços que você mais presta na Polengenharia, isso, né? E perfeitamente. quem procura esses serviços? São edificações, são empresas, ou são os dois? Ó, BT, vamos começar pelo mais simples. BT, baixa tensão. Então são o quê? São casas. Quando você constrói uma casa, você coloca um relógio para a concessionária medir. A gente está em Guarulhos, usa a EDP, São Paulo usa a Enel. Então, a concessionária, que é a prestadora de energia, ela te dá um relógio. Se você tem apenas uma casa, um relógio, você não precisa de laudo, você não precisa de nada. Você só faz o padrão, que eles têm um padrão, né? A concessionária, você faz de acordo com o padrão e tá tudo certo. Não precisa de um engenheiro, não precisa de nada. A partir de 2 relógios, aí a EDP, no caso a Enel, ela solicita uma ART, ou seja, anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro elétrico, de um engenheiro eletricista. Com isso, é, é um nicho muito voltado para residências. Normalmente, eu construí uma casa no fundo, vou colocar mais um relógio, então eu preciso de um laudo, preciso de um projeto, e esse projeto é o engenheiro eletricista que faz. A gente faz esse projeto. O que é um projeto? É literalmente um desenho. É o desenho técnico. Então a gente vai desenhar a edificação, vai desenhar o quadro, os fios, como que tá a divisão de cabeamento. Então
Isso é um projeto BT, para baixa tensão, que é casas e edifícios pequenos que não ultrapassem a potência de 75 quilowatts. Que é isso? Que potência que é essa? Quando a gente está numa residência, a gente faz a somatória de todos os equipamentos eletrodomésticos que tem. E essa somatória não pode ultrapassar 75. Por isso que é mais comum a gente usar esse valor para residências de pequeno porte e prédios também de pequeno porte, porque a somatória das potências não ultrapassa 75. Então, isso é legal, uma coisa bem usual. Esse é o BT. MT já é média tensão. Então, essa média tensão já está ligado mais a prédios com maior número de moradores, comércios, hospitais. Então, já usa a média tensão. Aí você precisa de uma cabine primária. O que é uma cabine primária? Vamos lá. Questão de física. Quanto maior a corrente, maior a bitola do fio. Se a concessionária te mandar a energia suficiente para alimentar, vamos dizer, uma grande indústria, um shopping, vamos falar do shopping internacional aqui em Guarulhos. Se a concessionária te manda a energia suficiente já para alimentar o shopping, a bitola do fio ia ser muito grossa. Não ia ter poste que suportasse essa bitola. Então, o que acontece? A gente manda uma tensão alta, você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Com isso, vai passar uma corrente menor nesses fios, então o fio pode ser menor, o cabo pode ser menor, e com isso ele entra na cabine primária. A cabine primária é na própria edificação, no próprio local da instalação, você vai aumentar essa corrente, porque ele te manda uma tensão alta, mas uma corrente baixa. Quando chega na cabine primária, você aumenta essa tensão para isso, para você poder alimentar, e você distribui com o cabeamento dentro da sua edificação. Então, essa é a média tensão. E também, isso é obrigatório projeto, aí não tem mínimo, máximo, não. Trabalhou com média tensão, você precisa de projeto elétrico, que é nada mais o desenho da qual eu expliquei anteriormente. É o projeto elétrico, é o desenho de como está estruturado isso, como que vai ser estruturado, e também a demanda, que é a previsão de demandas, ou seja, é a somatória das cargas que você prevê dentro da instalação, certo? Então a gente trabalhou a BT, a MT, tranquilo. As BILT é uma coisa muito importante. Tudo isso que eu estou falando entra no PIE, que é o projeto de prontuário de instalações elétricas. Esse prontuário, necessário a partir de 75 kVA. Com isso, o que a gente pede? Você precisa de uma série de documentação aprovando a instalação. As BILT, por exemplo, é como construído. É a tradução literal da palavra para o português. Então, o que você vai fazer? Existe um projeto que você projeta, ou seja, você vai prever como que vai ficar a instalação. O meu objetivo é que a instalação fique de acordo com o projeto. A Asbuilt vai comprovar se está ou não está. Isso é muito comum, a Puglia faz bastante projetos de Asbuilt, que é você chegar numa instalação, por exemplo, falar, olha, um condomínio, por exemplo, condomínio recém, já peguei bastante serviço nesse nicho, um condomínio recém-inaugurado, tá dando problema com a fiação. Poxa, por que tá dando problema? Se é novo. Aí a gente vai estudar. O projeto está falando de uma forma, só que está executado de outra. Então, a Asbuilt é um trunfo que o condomínio tem para processar, por exemplo, a construtora. Fala, olha, tá executado dessa forma, o projeto está um, a Asbuilt está outro. Então, esse seria a Asbuilt. Também, ela funciona como desenho, você vai literalmente desenhar, projetar a instalação atual e também descrever, que seria um memorial descritivo. Você vai descrever com palavras mesmo como que está a instalação. Está num quadro metálico, com um trilho DIN, disjuntor assim, assim, assado. Então, é a forma também de você descrever usando palavras. Então, esses dois constituem as build. O desenho de como está construído e o memorial descritivo para falar como que ele está disposto e separado dentro da instalação. Então, esses são os principais nichos. Temos também laudos de conformidade, que é bastante similar com as build. Mesmo exemplo, seja uma edificação ou seja uma indústria, você vai ver como que está a instalação. Normalmente você usa bastante a NR10 e a NBR 5410. São duas normas que regem as instalações elétricas. Então, o laudo de conformidade nada mais é você ver se está de acordo com o laudo, se está de acordo com as normas. Então, você faz um laudo e descreve segurança, muito visual, você precisa de etiquetas, de advertências, você precisa de anteparos acrílicos que são
elementos para você não encostar na parte viva. Então, a parte viva é a parte eletrificada, né? A parte de potência. Então, são laudos de conformidade também para você descrever a instalação para ver se está de acordo com as normas. É um dos serviços também bastante procurado na Puglia Engenharia. Você citou alguns exemplos, eu até queria, se você tiver isso fácil mapeado, que erros comuns você vê quando você vai fazer um projeto lá, sei lá, BT, MT ou um SPDA? Que erros comuns que você vê? Porque eu percebo, eu no marketing aqui lido muito com empresários, né? Então tô toda hora conversando com empresários. De que falta informação. Na verdade, às Uhum. vezes, a maioria das vezes, o empresário ele não sabe o que ele tem. E no episódio anterior a gente conversou com uma advogada aqui, trabalhista, previdenciarista. Então, também tem uma série de coisas que ele precisa entender, ver na relação dele, empresário, com os empregados, que ele não sabe, por desinformação, ele não vai atrás. E eu imagino que na tua atuação como engenheiro eletricista tem um pouco disso também, de falta de Uhum. informação, do empresário não saber que algumas coisas são exigência, porque às vezes ele abriu a empresa numa necessidade, ele entende muito do negócio dele, mas não entende de gestão, então ele não vai olhar tudo aquilo que ele precisa olhar. É, você consegue mapear? Você tem exemplos de erros muito comuns Uhum. que de repente são por falta de informação? Na verdade, você puxou um gancho perfeito. Falta de informação. A falta de informação está ligada à falta de formação. Então, a falta de formação é o principal responsável por erros em instalações. O projeto é mais difícil de encontrar erros, porque foi feito por um profissional capacitado, por um engenheiro eletricista capacitado. Então, ele vai fazer o projeto, dessa forma vai funcionar corretamente a sua instalação. Aonde que eu acho o erro? Na execução. Porque a mão de obra qualificada é cara. Você sabe disso. Então, é mais fácil a gente baratear a mão de obra e com isso a gente tem um serviço não tão de excelência. Então, o principal erro é na execução. O projeto está legal, o projeto está de acordo, vai funcionar corretamente. Porém, quando a gente coloca isso em prática, vai executar mesmo, vai fazer a instalação, literalmente, é passar fio, montar disjuntor, às vezes o cliente não opta por um profissional qualificado. E isso que afeta bastante. Hoje a gente está com uma escassez de mão de obra bem grande. Então, qualificada principalmente, né? Então, é necessário a gente investir não só no projeto, e principalmente na instalação, na execução. Então, esse é o principal erro. Eu pego bastante erros, dimensionamento de disjuntores, por exemplo. Mas no projeto estava legal, estava certo. Só que é muito caro o disjuntor que foi solicitado. Então é mais fácil eu colocar um mais barato. E muitas vezes é o próprio eletricista que dá esse conselho. Por quê? Por exemplo, o eletricista, ele tem bastante prática. Não vou negar isso. Então o que acontece? Ele sabe que vai funcionar se eu colocar esse mais barato. Legal, vai funcionar. Mas vai funcionar por quanto tempo? Porque ele faz o serviço, a execução e vai embora. Não volta mais. O nome de quem está lá é do engenheiro. Então o problema não vai mais voltar para o eletricista que fez, e sim para o engenheiro. Então é mais fácil eu falar, ah, mas desse jeito dá certo. Ah, mas com isso aqui é mais barato e vai dar certo do mesmo jeito. Isso é um erro bastante comum, entendeu? Então a gente acaba tentando baratear, isso hoje vai dar certo. Porque o eletricista ele sabe, ele tem uma prática legal. Só que ele não tem a teoria para saber que amanhã isso vai dar um problema maior. Então é um dos principais erros que eu pego é isso, entre projeto e execução, essa diferença. É muito do que eu vejo também no marketing, tá? Imagino. Porque sempre tem. A gente vai oferecer o nosso serviço e dar um preço, e às vezes o cliente reclama, fala que tá caro, resmunga, e aí ele fala: "Não, mas eu vou pedir pro meu sobrinho fazer. Ah, Uhum, não, mas o meu vizinho faz aqui para mim". Tudo bem, eles vão conseguir fazer. É a mesma coisa que você fala do eletricista. Eles vão conseguir fazer, mas vão fazer ali para atender aquela tua dor naquele momento. uhum, Isso tá dentro de uma estratégia, de um planejamento, isso vai te levar a algum lugar. E, na verdade, o que a gente vende mais é estratégia, não é execução, não é apertar botão. Apertar uhum. botão tem outros profissionais, freelancers que você consegue por aí. O planejamento é a parte mais difícil. Então, é o que eu imagino da atuação. O engenheiro, ele olha para aquilo como um todo, ele olha para um funcionamento A pulsante, longo vivo, prazo. a longo prazo, Isso. exatamente. E ele faz o projeto para que dure todo aquele Uhum. prazo com segurança. Acho que é o principal, né? É. Com segurança.
Alguém, um eletricista no teu caso, pode entender e falar assim, pô, mas tem um exagero aqui. E aí vai lá e fala, porque sabe, é o que você falou, Uhum. ele tem prática, ele sabe que vai funcionar. Vai. Mas tem um motivo pro engenheiro ter pedido daquele jeito, né? Não Uhum. é por acaso, né? E aí você falou de uns termos de montar disjuntor, não sei o quê, assim, eu lembrei de quando eu peguei o meu apartamento e peguei o apartamento na planta, comecei a fazer a reforma para ir morar. E aí tem um monte de coisa que a gente não sabe que tem que ver, um monte de coisa que a gente não entende. E você acaba pedindo opinião de um, de outro, mas aí eu lembro que uma das coisas que falaram para mim, e vou te perguntar porque eu não sei se a Pulha Engenharia atua com isso, mas que é o conceito de casa inteligente, de você mudar toda, logo que você pega o teu apartamento, é o ideal, não depois, né? Mudar toda a fiação, toda a preparação para o esquema de casa inteligente, conexão com isso, conexão com aquilo, que esse assunto tem ganhado muita evidência e tem se expandido para os conceitos de cidade inteligente, né? Uhum. Smart City, que o pessoal comenta, que são de cidades e ambientes cada vez mais conectados. O que a Pulha Engenharia atua nisso ou não atua? E qual que é o teu entendimento com relação a esse tema? Legal. Quando a gente trata de. É chamado de domótica, tá? Domótica é a automação, ou robótica, por isso vem a ótica, né? A automação doméstica, aí vira domótica, né? A domótica é a automação residencial. Então, com isso, a gente tem interruptores inteligentes, conectividade, seja com a Alexa ou seja com algum outro dispositivo. Isso daí, legal, não interfere na elétrica. Essa é uma parte mais voltada para a eletrônica. Por quê? Quando a construtora te entrega um apartamento, ele tem uma previsão a mais do que você vai usar. Aí a gente entra na previsão de carga. Então, ele prevê que você vai usar determinados equipamentos e um espacinho para você usar algum outro. Por exemplo, tem edificações que não está preparada para o fogão de indução. O fogão de indução, muitas vezes, ele tem a mesma potência de um chuveiro. E para leigo, sabe que o chuveiro requer uma fiação mais grossa e tudo mais. Então, não está preparado. Então, é necessário as construtoras entender a evolução do mundo, entender a evolução que a gente está tecnológica. E com isso, deixar uma previsão um pouco maior. A previsão é muito apertada. Muitas vezes você não pode nem colocar um ar-condicionado na sua residência, principalmente apartamento, tá? Porque ele já te entrega uma carga já meio estipulada, você não pode aumentar muito mais disso. Então, é necessário você entender o ambiente que você está, seja um apartamento novo ou seja um antigo, que é antigo não vai ter mesmo, né? Não tem mesmo essa previsão. Então, hoje, antigamente você só tinha o micro-ondas. O micro-ondas era a dor de cabeça do eletricista. Ah, eu tenho que fazer uma tomada só para o micro-ondas. Hoje, se você fizer uma só para o micro-ondas, você vai ter que fazer uma só para air fryer, você vai ter que fazer uma só para esse fogão de indução, aí entra ar-condicionado, entra secador, entra vários outros elementos que puxam e consomem bastante energia. Então, mudou. Um tempo atrás era de uma forma, hoje já é outra. O consumo é maior. Os chuveiros antigamente, pode ver em loja de venda, a resistência do chuveiro era de 4, 5 mil, hoje a resistência é de 8 mil watts. Então, praticamente dobrou. Os chuveiros são mais fortes, estão carregando mais, puxando mais potência. Claro, tem a gás, que é uma alternativa viável também, mas de qualquer forma, a gente precisa prever o aumento. E isso vai muito pelo avanço da tecnologia. Tanto isso em residências, na domótica, quanto também em smart cities. São cidades com conectividade, seja transporte, saneamento básico, são várias interfaces que precisa ligar. Isso vai muito de encontro com a Revolução Industrial. Hoje a gente está na quarta. Então já passou pela primeira Revolução Industrial. Com isso, o que era a primeira? A primeira foi a linha de produção. Então começou ali a Revolução Industrial com a linha de produção. Passou para a segunda, que já entrou a elétrica, já com Ford. Isso foi em 1900, começo de 1900. Henry Ford veio com o sistema de produção da primeira Revolução Industrial e trouxe energia elétrica, segunda Revolução Industrial. A terceira já veio a eletrônica, que é o que a gente falou. Então, com isso, juntou a primeira revolução com a linha de produção manufatura, a segunda com a elétrica e a terceira revolução, em meados de 1950, 1960, veio a terceira, que é a elétrica. Aí são CLPs, Arduinos, são coisas programáveis. Vamos entender como elementos programáveis, eletrodomésticos que a gente tem hoje.
E agora a gente está na quarta, que juntou tudo isso que eu falei anteriormente, da primeira, da segunda e da terceira, e agora a inteligência artificial e a conectividade com todos os setores. Isso é a quarta revolução. Lógico, a inteligência não está tão firmada na indústria hoje quanto vai estar daqui 10 anos, a gente sabe disso. Mas essa inteligência artificial traz muito impacto financeiro, porque é uma coisa cara, mas é uma coisa que dá um resultado de imediato. Por isso que as Smart Cities têm crescido. Se eu não me engano, em 2020, Londres ficou em primeiro na Smart City. Depois foi uma cidade da Índia, que eu não lembro agora. Mas são cidades que vêm crescendo no Smart City. É a conectividade, a interatividade, a tecnologia, unindo todos os setores da sociedade. Então, não é só um ônibus elétrico, não é só um poste com luz solar. E sim, é um saneamento básico, é a saúde, é o transporte, são vários setores que se interligam e, claro, de forma tecnológica. Curitiba também é uma cidade Smart City, tem crescido bastante. Mas a Pulha Engenharia, então, prefere não atuar nesse campo. Vocês não pegam projetos Hum, para implantação desse tipo Boa de serviço. pergunta. Na verdade, a Smart City, a domótica, ela trabalha muito com o quê? Com recursos, com materiais que já trazem essa tecnologia. Então, o que que é mais fácil hoje? Você pegar uma empresa que já fornece esse material juntamente com a mão de obra. Além do fato de ser um equipamento, dispositivos muito didáticos. Você mesmo consegue instalar um interruptor, ou um próprio um eletricista consegue instalar um interruptor inteligente, ou você consegue integrar sua casa inteira, seja cortina, seja TV, som, com uma inteligência artificial. Então, a forma didática de trabalhar com isso acaba eliminando a mão de obra, acaba eliminando um projeto propriamente, que é onde a Pulha entraria. Então, não é um nicho que a gente pretende atuar. Nesse caso, então, Smart City, domótica, automação, essa parte da inteligência artificial não é atrativo hoje para a Puglia. Então, preferimos focar no nicho que está agora do que abrir muito o leque e acabar se perdendo um pouco nesses ramos, que não é tão lucrativo assim, na verdade. Não, legal. Aí é o pensamento do empresário mesmo, é a decisão Sim. do negócio, do futuro do teu negócio, né? E, aliás, falando em futuro do teu negócio, a gente falou de Smart City porque é um conceito bastante atual, contemporâneo, está muito em evidência, mas também está muito em evidência e muito em discussão, energias renováveis, né? E, assim, também pode ser um campo de atuação de uma empresa de engenharia, né? Sim. O que que a Pura Engenharia enxerga nesse mercado de energias renováveis? Aonde tem campo para atuação? Aonde você acha que é melhor não colocar o pé? Legal. Primeiramente, vamos só voltar um pouco para entender a minha formação, para saber aonde que eu quero chegar. É, Eu comecei na engenharia de produção, a partir disso fui para a engenharia elétrica. Então, eu tenho essa base da engenharia, agora eu agreguei, na época, a engenharia elétrica. Com isso, eu sou mestre em tecnologia da ciência nuclear. É uma fonte renovável de energia, assim como a solar, a eólica. E o que que isso traz? Traz o conhecimento teórico para poder pôr em prática. A Puglia Engenharia pretende sim atuar nessa parte de energias renováveis. Primeiramente, a gente precisa construir a base teórica, então, tanto eu estou no momento cursando doutorado na área da ciência nuclear também, e com isso eu pego o conhecimento teórico e posso aplicar ele na prática. Primeiramente, você precisa ou você ter a prática ou o teórico, aí você une os dois. Quando eu comecei a faculdade de engenharia elétrica, por exemplo, tinha muitos termos que, por exemplo, eu falei alguns termos aqui que você não entendeu. E eu também não entendia, porque eu vim da engenharia de produção. Então, para mim, elétrica era algo totalmente novo para mim. Então, eu enfiei a cara num lugar que eu não sabia. Então, o que que eu fiz? Fiz um curso de instalação elétrica, um curso de eletricista, literalmente. Isso me ajudou muito na faculdade. Tanto que eu atuei como eletricista desde os meus 20 anos, hoje eu tenho 32, então atuei cerca aí de 8, 9 anos como eletricista. Isso me ajuda muito hoje na prática. E da mesma forma da energia nuclear e energia solar. O meu mestrado foi voltado para módulos fotovoltaicos, que é a energia solar. Por mais que eu não tivesse a base química, porque a energia nuclear é química,
eu consegui unir a nuclear com a fotovoltaica. Então, são dois nichos que eu tenho um conhecimento e eu posso aplicar isso na prática. Então, futuramente, eu pretendo sim projetos fotovoltaicos, que seria, você quer deixar a sua casa atendendo pelo energia solar. Então, a gente faz um projeto de quantas placas você vai precisar. É um estudo que você precisa fazer. É o ângulo do módulo, o lado que ele vai no seu telhado, como que vai ser as descidas para string box. String box é a caixa onde faz a conversão, porque a gente recebe a energia do sol, as células solares faz a transformação de energia térmica em energia elétrica. E essa energia vem em corrente contínua. A gente precisa transformar para corrente alternada, que é o que a gente usa hoje, né? Nas nossas residências. Então, precisa de um projeto para saber quantas placas você vai, qual string box vai usar. Então, tudo isso são informações e conhecimentos que eu venho colhendo ao montante desses anos para poder aplicar na prática. Então, sim, pretendemos sim trabalhar com energia solar. A nuclear é um conhecimento que eu tenho adquirido também, mas não pretendo aplicar na prática isso por hora. No Brasil, a gente só tem Angra com energia nuclear, que é no Rio de Janeiro. Abastece, por sinal, cerca de um terço do Rio de Janeiro, isso com Angra 1 e Angra 2. São duas usinas, e está já em fase já final a Angra 3. Ela vai poder abastecer mais da metade do Rio de Janeiro. Então, praticamente uma cidade, né, um estado, na verdade, um estado sendo abastecido pela energia nuclear. Isso é maravilhoso. É muito preconceito que tem, muito por conta de acidentes, né? Mas é maravilhoso, uma tecnologia maravilhosa. Porque você, com 1 grama de urânio, que é o combustível nuclear, equivale a 1 tonelada de combustível fóssil. Então, olha a eficiência de uma energia nuclear. 1 grama de urânio equivale a 1 tonelada de combustíveis fósseis. Então, a gente já consegue perceber a eficiência da energia nuclear. Mas, como é uma coisa que não está muito palpável para a nossa realidade hoje, eu não vou ter um nicho muito favorável aqui, principalmente tratando de São Paulo, então não pretendemos trabalhar com energia nuclear por hora. Você falou de Angra 1 e 2, né? Eu acho que desde que eu sou criança eu ouço falar de Angra 3. Então você precisa ver que faz tempo, né? Não vou revelar a idade aqui, mas faz tempo. Mas, Mas a gente tem visto, e assim, a gente pode falar que o Brasil é bom com relação a números de energias renováveis. sim, Então, o Brasil é bem visto, tem bons números aí pelo resto do mundo. Se comparar com outros países aí, a gente tá bem com relação a energias renováveis, né? A gente tem aí polos, né? Energia eólica, por exemplo, o litoral nordestino venta muito. uhum, Então, você tem ótimos lugares ali, locais para você instalar usinas eólicas. E usina fotovoltaica tem crescido bastante, né? sim. Mas aí eu queria perguntar, mas não sei nem se é da tua atuação, você me diz aí se é ou não, mas porque a gente está falando de captação de energia. Eólica com o vento, fotovoltaica com o sol, a nuclear ali com enriquecimento de urânio, hidrelétrica com a água, e o Brasil é forte nisso, porque tem muitos Sim. rios, termoelétrica também tem, mas isso tudo para captar, para gerar essa energia. A distribuição ela é centralizada e Uhum. todas as fontes de energia usam a mesma distribuição. Não sei se isso é ainda assim, foi assim que eu aprendi, né? E você perde, né, ao longo porque o Brasil é um país muito grande, né? Então Uhum. você produz energia, vamos citar uma fonte de energia eólica lá no litoral nordestino. Para você abastecer aqui a região sul, esse caminho todo de transmissão, você perde, você tem perda aí ao É, longo desse perfeito. percurso. Tem soluções, eu não sei se existe alguma coisa no campo da engenharia, de projeto, para tratar esse tipo de coisa, de distribuição, porque, por exemplo, fotovoltaica, eu já vi que tem projetos de pessoal construir usinas. Quando a gente fala de usina fotovoltaica, né, é uma fazenda que você vai colocar as placas Uhum. solares lá, né? Então, é um lugar grande, um campo aberto para você poder fazer a captação de luz solar para as placas fotovoltaicas. Mas, assim, construções de usinas que vão abastecer, que vão fazer essa distribuição para locais teoricamente mais próximos. Eu não Uhum. sei se isso pode, não pode. Como é que está a engenharia? Eu vou precisar, por exemplo, uma autarquia, um hospital, digamos assim.
ele pega e compra direto. Ele pode fazer isso, comprar direto de uma fazenda, fazer distribuição. Vai ter um engenheiro que vai ter que certificar essa Uhum. transmissão que está sendo feita. Não sei se eu dei uma viajada, mas Não, não, se você legal. entende o que eu estou querendo falar. É o que você está gerando, que a gente, o país, no caso, é bom dessa geração, mas a gente consegue fazer a transmissão e a gente consegue distribuir. Vou precisar de um engenheiro para vistoriar uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, mas o engenheiro atua também nessa transmissão e distribuição? Sim, com certeza. Primeiramente, você acabou de descrever o efeito Joule, que é a perda de energia com o passar do caminho. O efeito Joule, ele nada mais é do que física, que tem aquela famosa frase: a energia não se perde, ela se transforma. Isso acontece. Então, no percurso, a energia, a gente fala perder, mas ela perde a energia elétrica porque ela vira uma outra energia, seja energia sonora, luminosa ou até a térmica. Então, quanto maior o caminho, menor vai chegar a energia. Por isso que não é recomendado, por exemplo, colocar um exemplo prático, extensão para ligar, por exemplo, o seu micro-ondas, porque você está perdendo ali a energia e isso vai muito de acordo com a bitola do cabo. Então, foi o que eu falei. Se a gente quer transmitir uma energia do norte para o sul, só tem a via de cabos. Não tem, hoje não existe outra via de distribuição de energia. É cabeamento, é físico, não tem outra solução. E para você evitar a perda, você tem que aumentar a bitola. Ou a cada determinada distância fazer um transformador, que é o que a gente estava falando sobre a cabine primária. Você traz a energia com uma corrente menor, aumenta essa energia e manda de novo. Então isso vai acontecendo até chegar no local. Isso é caro, isso é custoso. Por isso que não é comum você pegar energia de um ponto A para levar para um ponto B. É mais fácil você fabricar energia no ponto B. E o que o ponto B te entrega? Te entrega solar, você vai fazer solar. Te entrega uma hidrelétrica, você faz hidrelétrica. Então, essa conexão entre diferentes lugares para diferentes formas de energia não é comum e não é viável, por custo e por manejamento físico mesmo. Então, é necessário criar o que você falou, usinas fotoelétricas em diferentes locais, e isso sim consegue distribuir. Então, você precisa criar pontos de distribuição, não focalizar, centralizar em um ponto e distribuir para o Brasil. Isso não é legal, isso não é viável financeiramente. Então, tem sentido o que você falou, mas hoje a gente não consegue. O próprio, na USP, um conglomerado de faculdades, eu fiz muitos também a minha tese no IEE, Instituto de Energia e Ambiente. O IEE, ele faz muita pesquisa envolvendo placa solar, placa fotovoltaica. O Brasil é ótimo por conta da radiação solar. Porém, um estudo, por exemplo, o meu próprio estudo foi voltado sobre a degradação do módulo. O que ele te fala que te entrega e o que ele realmente vai te entregar daqui 2, 5, 10, 20 anos. A garantia, o tempo de vida útil de um módulo é 25 anos. Isso é o tempo de vida útil. Mas assim como o ser humano que você rende hoje, você pode ser que não vá render com 80 anos. E a sua vida útil seria essa. Então, a perda de eficiência com o passar do tempo está muito ligada ao clima do Brasil. É sol? O sol é bom para a placa solar? Você acha, Renato, que o sol é bom para a placa solar? Acho que sim. Mas o que o sol te traz? Duas coisas que o sol traz. Que você imagina o sol, ele traz o que para você? Luz, Luz. E o que mais? calor. Calor. Perfeito. Luz é bom, calor é ruim. Esse é o problema. O sol ele te entrega algo maravilhoso que é a luz, que é a radiação ultravioleta. Perfeito, é isso que a gente precisa. Porém, ela traz junto o calor, que é um dano à placa, é um dano à degradação a longo prazo da placa, porque ela esquenta. E com isso, principalmente a nível de São Paulo, no mesmo dia que sua placa chegou a 45, 50 graus, porque ela tem uma estrutura metálica em volta, então ela tende a esquentar mais, e assim como a transformação de energia faz subir essa temperatura, vem a chuva e esfria ela no mesmo momento. Então, a nível de São Paulo, por exemplo, a gente tem muita degradação, tem muito impacto a vida útil da placa em relação à sua eficiência por conta do clima. Na Alemanha, é o centro de estudos sobre placa solar. Lá o clima é ótimo, porque tem sol e é frio. Então, isso é bom para a placa solar. Aqui no Brasil é ótimo por conta do sol, só que tem que se atentar também ao calor. Então, são diversos estudos que a gente precisa fazer também
para implantação de um projeto fotovoltaico numa residência, num comércio, numa indústria. Então, por isso que não basta você fazer as contas. Na internet tem conta pronta. Você coloca lá, você pega a sua conta de luz, vai ter o tanto que você gasta, quilowatts-hora. Eu gasto 200 quilowatts-hora. Ah, é? Você joga lá, a internet vai te dar. Você precisa de 10 placas de 500 watts. Ah, legal. Você compra, você instala, faz no vídeo tutorial, tá tudo certo. Mas isso não é um estudo. Isso é uma coisa que você fez a partir de preliminares ali que você viu na internet, e isso não vai te entregar um resultado a longo prazo. Ao invés de você estar ganhando com isso, você vai acabar perdendo. Não é interessante. É um investimento que você faz se você for implantar uma placa solar em sua casa para poder abastecer todo as suas instalações e você não precisar mais pagar contas de luz, você vai ter cerca de 4 a 5 anos para reaver esse dinheiro. A partir desse tempo é só lucro. Então, ainda está engatinhando essa parte da placa solar, da energia fotovoltaica, muito por conta disso. O retorno é um pouco demorado. Não é papo. Realmente, você pagava R$ 150 de luz, por exemplo, que é um valor médio hoje. Você vai pagar cerca de 15, R$ 30 porque tem a taxa básica, né, da EDP. Por mais que você faça toda a sua casa de energia solar, você ainda precisa pagar a distribuição. A EDP ainda te cobra uma taxa mínima de R$ 30. Então você economizou R$ 120 por mês. Porém, você vai ter um investimento de cerca de 15 a 20 mil. Então, esses R$ 120 vai abatendo mês a mês. Então, com isso, a gente tem um retorno a longo prazo. Então, ainda está engatinhando essa fase inicial da placa solar aqui no Brasil. Tá, muito do que você falou de laudos, de coisas que você precisa checar, você, digo aí a Pulha Engenharia, precisa checar para fazer a atuação, é vistoria presencial, né? Você não tem como fazer nenhuma atuação à distância, não existe isso para você. E por ser, então, um trabalho completamente presencial, a Pulha Engenharia tem procurado atender o quê? Região metropolitana de São Paulo? Como é que tá a área de atuação de vocês? Sim, sim. Guarulhos, a cidade inteira de Guarulhos e a Grande São Paulo, principalmente os centros metropolitanos. A locomoção para determinado local gera custos. Esses custos acabam sendo repassados para o cliente e acaba não sendo um valor atrativo. Então, lugares mais longe, principalmente fora do estado, não é interessante. Eu tenho alguns serviços que eu fiz em Minas, por exemplo, é perto daqui. Então, em 2 horas você está em Minas. Então, é um nicho legal também para atender. Só que não busco abrir os horizontes hoje para outros estados. Eu prefiro focar onde que eu estou agora, atender os clientes atuais, formar mais clientes nessa região, para aí sim, a partir disso, começar a tentar angariar clientes em outros estados. Mas não é o objetivo hoje da Polo Engenharia. E sim atender com perfeição os clientes daqui, os clientes regionais. E para o empresário, digamos que quem está assistindo a gente aqui agora seja aí um empresário ou seja um síndico profissional, que também é uma área que tem crescido É, bastante, sim. síndicos profissionais. E aí ele assistiu essa entrevista nossa aqui, ele pensou, olhou, falou, pô, tem bastante coisa que o Vinícius poderia ajudar a gente aqui. É fácil, como ele consegue identificar que de repente ele precisa de acionar um engenheiro eletricista para fazer uma revisão, para ver se está tudo certo, para ele estar adequado, principalmente síndico profissional, se sentiu insegurança lá com relação ao condomínio que ele está atuando. Uhum. Pô, dá para chamar o Vinícius aqui, mas antes deixa eu dar uma olhada. O que que você olha numa vistoria dessa, numa visita técnica dessas? E como alguém que está na outra ponta pode identificar gargalos que talvez você possa sinalizar para eles: olha, você precisa de um engenheiro eletricista. Olha, a gente tenta atuar em todas as áreas, desde as áreas técnicas às áreas teóricas, né, que seria propriamente da engenharia. Mas pensa comigo, se você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça e vai sarar, mas você tem que agir na causa também, o porquê está dando a dor de cabeça. Então, um problema, um mau funcionamento elétrico, por exemplo, você pode chamar um eletricista, ele pode sanar esse problema hoje. Então, ele resolveu esse problema, mas o que está causando essa sobrecarga, o dano ao equipamento? Então, a engenharia entra também na causa, principalmente na causa. Ela não age só no problema real, e sim no que está causando esse problema. Então, a Puglia Engenharia
ela é importante nesse sentido. Então, você tem um problema, você tem um dano, seja no equipamento, seja numa instalação, então é necessário você trazer um olhar mais crítico, um olhar teórico, e assim você poder executar para não te dar mais esse problema. Porque senão você gasta duas vezes, você arruma hoje e amanhã você precisa arrumar de novo, e assim consequentemente. Então a engenharia ela entra nessa solução do problema. Então é importante sim a gente tratar defeitos, tratar problemas, tratar manutenções propriamente de uma forma mais profissional. Isso acaba te evitando possivelmente mais gastos no futuro, né? Eu não sei se você tem e já teve casos de clientes assim, e se isso faz parte do escopo da pura engenharia. Vou voltar ao exemplo do prédio que eu peguei lá na planta, o apartamento, e tinha, assim, falta de informação, na verdade, de, dos novos entrantes. Os novos moradores do prédio em preenchimento, ali as unidades, as Uhum. últimas unidades sendo vendidas, eles entravam e iam morar, e você não tinha uma informação clara do que ele podia e não podia fazer. E uma das coisas que era determinado é que só tinha um ponto preparado pela construtora para o ar-condicionado. Uhum. E teve muito morador que, por conta própria, colocou um segundo ponto de ar-condicionado no apartamento. E a justificativa do pessoal lá do prédio para não poder instalar era que a capacidade elétrica do prédio não Uhum. comportava que as unidades, todas as unidades, tivessem dois pontos de ar-condicionado. Quando acontece uma situação dessa, eu fico imaginando, esse condomínio vai precisar renovar um laudo desse aqui, o engenheiro não vai poder renovar esse laudo, porque está com uma carga ali em desacordo com o projeto, Uhum. teoricamente. O prédio, o condomínio, ou eu não sei, a administração, o síndico, ele pode pegar um laudo de engenheiro, existe isso, dizendo que o funcionamento está em desconformidade com o projeto, para que esse síndico acione a construtora, não sei se existe esse tipo de coisa, Uhum. porque o síndico se blinda nesse aspecto de falar, eu sei que tem um problema, eu sei que está errado, mas eu como síndico não tenho competência para resolver. Chamei um engenheiro, providenciou um laudo e aí eu mando para a construtora e a construtora resolva. Que Eu não sei se seria. existe isso, porque você falou de atacar a causa. Se o síndico vai lá, chama um engenheiro eletricista, ele fala, ó, não posso emitir o laudo porque tem inconformidades, e ele fica por isso mesmo, ele não está combatendo a causa. Então ele precisa relatar quais são os problemas, embasado por um relatório técnico de um engenheiro, para mandar para quem vai poder resolver e atacar a causa. Não sei se existe Hum. isso dentro do escopo de trabalho de vocês. Ó, primeiramente, vamos só corrigir uma frase. O engenheiro não pode emitir um laudo. Na verdade, a gente pode emitir o laudo que for. Depende se ele vai ser um laudo aprovado ou não aprovado. Então, eu posso ir lá e emitir um laudo, mas eu vou emitir o laudo falando que não está de acordo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente emite laudos dizendo se está de acordo ou não. E a partir disso, é uma série de fatores que precisa estar em concordância. Por isso que existem as normas NR10, NBR 5410. Essas normas estabelecem o quê? A gente precisa ter um diagrama unifilar. O que é isso? É o desenho da elétrica. Isso não é entendível por leigos, e sim apenas por profissionais. Então, quando você for chamar alguém para fazer uma instalação, você precisa chamar um profissional, porque ele vai entender o diagrama. Então, a partir do diagrama, ele vai ver: eu posso colocar esse ar-condicionado ou não? Então, é uma série de fatores que você tira a responsabilidade. Se a construtora te entregou o apartamento com o diagrama falando ali a previsão, a capacidade que tem, ela livrou a parte dela, porque ela avisou. Agora, se o morador ele colocou mais do que deveria, aí é responsabilidade do morador. Né? Então, a gente tenta sempre fazer com que assumir de ver de quem é a responsabilidade, se é minha, se é sua, se é da construtora. Então, se tiver o diagrama, a construtora está livre, porque ela informou a capacidade. Aí vai de acordo com o morador. E também com o profissional capacitado para fazer a instalação, porque o diagrama é complexo para você entender. Então você precisa de um profissional que entende. Muitos eletricistas não entendem de diagrama. Unifilar, trifilar, são desenhos um pouco mais complicados, não é muito didático para você bater o olho no diagrama e entender. Então precisa de uma capacitação mínima ali para você entender esse diagrama.
E com isso, a gente vai jogando a responsabilidade sempre para quem é de fato. Então, e o laudo é para isso. Você vai avisar de quem que é a responsabilidade e o que está errado. Então, tem diversos laudos de conformidade. Tem o que você detecta que está errado, você coloca a responsabilidade e a solução. Então, isso é tudo conversado antes com o cliente. O que que você quer desse laudo? Você quer o quê? O laudo não é uma coisa pronta. Você faz ele. Então, você faz de acordo com a necessidade. Então, você precisa do quê? De ver de quem é a culpa? Então, beleza. Então, o laudo é para responsabilizar. Ah, o laudo é para detectar. O laudo é para solucionar. Então, a gente tem vários tipos de laudo. Então, não existe um laudo específico, e sim laudos de acordo com a necessidade da instalação. Muito bom. Bom, Vinícius, eu acho que eu perguntei aqui, eu falei tudo que eu queria falar para você, que eu queria que você abordasse aqui com a gente. Eu queria ouvir de você as suas considerações finais, algum assunto que você acha legal que faltou falar, algum, sei lá, alguma informação, alguma recomendação para quem está assistindo a gente. Faça suas considerações finais. Legal. A gente precisa entender que quando a gente trata de energia elétrica, é uma força da natureza que precisa tomar muito cuidado. É que nem brincar com fogo. Então, primeiramente, um profissional capacitado é ideal para sua instalação. O profissional capacitado, ele é mais caro. Isso é normal. Isso é a vida, a sociedade é assim. O que é melhor custa caro. Então, realmente, o eletricista do seu bairro, o seu vizinho, ele pode saber fazer a instalação. Isso é legal. Porém, são vários fatores que engloba. Por exemplo, você já ouviu falar de potência aparente, potência reativa, potência ativa? O que que seria? Imagina uma previsão que eu vou fazer, a previsão da sua casa, o quanto você gasta de eletrodomésticos para eu poder montar uma fiação, um circuito para você. Imagine um copo de chopp, certo? Você vai comprar um copo de chopp num bar, eu quero um copo de 500 ml. Ele vai te dar um copo de 500 ml. Tem 500 ml de chopp ali? Não. Por quê? O copo vem a espuma e depois o chopp. Então você paga pelo copo. Isso na elétrica. Então a gente paga pela potência aparente. A potência aparente é o copo. Mas o que você usa é só a potência ativa. O que que é a potência ativa? É o líquido. E a potência reativa é o que você perde, que seria a espuma do chopp, por exemplo. Então, isso num cálculo de demanda, você usa o fator de potência, por exemplo. Esse fator de potência impacta diretamente na seletividade dos circuitos. Quais disjuntores você vai usar, qual cabeamento você vai usar. Então, isso é só um exemplo de uma condição técnica para um projeto elétrico, para uma instalação. Então imagine o quanto de coisas existem também na hora de você determinar a instalação, determinar a seletividade. Então, uma recomendação, uma dica é procurar profissionais capacitados. A Puglia, por exemplo, tem profissionais para isso, a gente tem mão de obra para execuções técnicas também. Então, desde a parte da engenharia, desde a parte da projeção da sua instalação até a própria execução, garantido por um profissional. É um acompanhamento, eu faço o laudo, por exemplo, eu faço o projeto e com isso o acompanhamento, porque não sou eu que coloco a mão na obra. Então, eu preciso estar lá para estar ciente se está de acordo, como eu falei no começo, projeto elétrico é uma coisa, as build é outra, porque a gente identifica várias divergências de acordo com o projeto original. Então, o objetivo é esse. O objetivo é sempre você estar com um projeto bem definido e a execução de acordo com o projeto. Isso garante uma instalação satisfatória, eficiente e segura, principalmente. É isso. Vinícius, obrigado por ter vindo, obrigado aí pela contribuição. Acho que um papo de alto nível e bem técnico aqui, né? E para você que está assistindo a gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do Vinícius e da Pulha Engenharia. E você que segue a gente aí, compartilha esse vídeo, divulga o BudaCast aí. A gente tá só começando a trilhar a nossa jornada aí. Mas é isso, galera. Obrigado aí por terem assistido. Obrigado, Vinícius, pela presença e até a próxima.